O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo, e quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala da observância da justiça na primeira leitura e do quanto ela tem o poder de nos salvar, de nos proteger e de nos abençoar. E no Evangelho, Jesus nos mostra que essa justiça, a prática da justiça, passa pelo perdão e não pela justiça, não é? Perdoar é superar a justiça. Mas aqui quando nós ouvimos então Mateus 5:20, esse versículo, se vossa justiça não for maior, nós estamos aqui dentro do Sermão da Montanha, logo após a proclamação das bem-aventuranças, e antes ainda de ouvirmos que somos o sal da terra e a luz do mundo. Então Jesus disse: se a vossa justiça não for maior. Justiça na Bíblia, justo, é aquele que pratica a lei de Deus, é aquele que vive os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus. E aí então Jesus, no início do capítulo 5, falou das bem-aventuranças. E para aprofundar e terminar de explicar as bem-aventuranças como o modo correto, o espírito correto com o qual a gente vive os 10 mandamentos, ainda vai dizer então aqui a respeito do perdão aos inimigos, e vai dizer então que a vivência das bem-aventuranças, que é o início desse capítulo 5, é o modo correto de sermos justos. E aí Jesus sabe que todos nós nessa vida buscamos parâmetros. O ser humano ele busca com o que se comparar, com o que se medir. A gente precisa ter parâmetro para saber, não é? Se as coisas de fato são o que são. Então, para saber se algo está caro ou está barato, você precisa comparar com outra coisa. Para saber se é pequeno ou grande, você compara com outra coisa. Para saber se você está muito gordo ou muito magro, você se compara com outra pessoa. O ser humano ele necessita de comparações para mensurar as coisas do tamanho correto. Mas nós temos uma tendência, que é qual? De pegar, às vezes, parâmetros, comparações bastante medíocres, que é para a gente se sentir bem. Não é assim? Nós somos assim, o nosso processo de educação é assim. Você pega, por exemplo, um filho seu, aí você dá uma coxada nele, você dá um aperto nele, você questiona algo, o que ele fala na hora? Ah, mãe, mas o fulano também faz, não é? Você questiona
uma nota dele na escola, não faz nada o dia inteiro da vida, não é isso? Faz nada, só aspas, estuda. Mentira, era o que devia, mas não faz, vai lá, só estuda. Você pega lá, tirou 7,5, 7,8, 7. Você fala, escuta, não tem um 9 aqui, não tem um 10, você não faz nada da vida. O que ele fala na hora? Ah, mas a maioria da minha turma tirou nota vermelha, tirou 5, tirou 4, tirou 6. Nós somos assim, não é? E quando não, é no cara a cara mesmo. Se eu falar algo para você, o que você fala para mim? Mas e você? Você é o santo. Então nós somos assim, nós somos frouxos por natureza, nós somos preguiçosos e malandrinhos. Nós gostamos de arrumar uns parâmetros fáceis para a vida, não é? Aquilo que o padre sempre brinca. Ah, mãe, mas a Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a G, a Lô, a Ju, e a Ti, e a T, a gangue toda. E aí Jesus, então, sabendo que você não vale muita coisa, nem eu, esticou a corda, aumentou o parâmetro quando ele disse assim: se a vossa justiça não for maior, porque eu já estou vendo vocês procurando coisa para se comparar. Se a vossa justiça não for maior que a justiça, ou seja, a prática da lei, da religião, dos preceitos de Deus de vocês, não for maior, mais profundo, mais inteiro, mais bonito, mais santo, mais de coração, que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não vão entrar no céu. O que Jesus fez aqui com os discípulos? Jesus complicou a vida dos discípulos. Nós temos por cultura, um grosso modo e um senso comum, sempre que a gente escuta mestre da lei e fariseu, o que a gente pensa? Uns diabos de uns homens, é isso que a gente pensa. Ih, isso é fariseu. Ih, isso aquilo lá, padre, aquilo é uma farisaica, uma fariseia, aquilo ali é um fariseu. Por causa das questões e das discussões de Jesus com os fariseus, nós somos acostumados a pensar os fariseus como homens maus, como homens ruins. Acontece, meus irmãos, que quando Jesus nos compara aqui, ou coloca como parâmetro o fariseu e o mestre da lei, ele está complicando a vida dos discípulos. Por quê? Porque ao contrário do que a gente pensa, os fariseus e os mestres da lei eram homens bons, homens dedicados a obedecer a Deus, a obedecer à igreja daquela época, ao templo. Fala para quem está do seu lado pensando na amor da bezerra assim, eles eram melhores do que você, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe. De longe, 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 de longe. Bate no teu peito e fala comigo, melhor que eu. Facinho. Meus irmãos, quem eram os mestres da lei e quem eram os fariseus? Os homens que escolheram viver uma observância fiel e radical da lei de Deus. Eles não eram qualquer um, não. Fariseu e mestre da lei não procurava o padre para dizer, que homem, o senhor sabe como é hoje em dia, com esses negócios de grupo de WhatsApp. Impensável um fariseu numa situação como essa. Impensável. Os fariseus eram homens profundamente tementes a Deus. Eles eram meio ruins, eles eram meio secos, eles se achavam melhores que os outros. Esse é um outro lado da história. Mas no olhar humano, quem julgava os fariseus, presta atenção no padre. O único que apontou dedo para os fariseus foi Jesus. Ninguém tinha essa coragem, porque no fundo ninguém tinha esse direito, porque quem julga o coração é Deus, isso é verdade. Quantas pessoas a gente tem por santa, por boa e não são, né? Às vezes convivendo, que você vê que a pessoa gosta mesmo é de dinheiro, conta moedinha, não é? É amargo, é azedo por dentro, não perdoa ninguém. Isso quando você chega perto. Mas o povo de então, e os próprios discípulos, eles não tinham aversão e preconceito aos fariseus, eles tinham admiração aos fariseus. Nunca na vida que você ia passar na frente da casa de um fariseu de sexta-feira e sentir carne de churrasco. Nunca na vida que você ia ter dificuldade de vender cartela de bingo de igreja para fariseu. Eles eram os primeiros a comprarem. Portanto, eram homens religiosamente, naquilo que o olhar humano consegue enxergar,
muito bons, muito fiéis, muito corretos. Um fariseu, de modo algum, iria perguntar assim: mas precisa tudo isso? Mas e se não for, não vai crismar? Essas perguntas porcas, preguiçosas, um fariseu não fazia. Então, quando Jesus falou assim para os discípulos: os meninos, é o seguinte, ou o jeito de vocês andarem com Deus, ou o jeito de vocês interpretarem o que Deus pede é melhor, maior, mais profundo e exigente do que o dos fariseus, ou vocês não vão para os céus, os discípulos tremeram as pernas. Somos nós que, depois de lermos o Evangelho e distante daquela cultura, temos birra de fariseu e usamos inclusive a palavra fariseu para falar mal dos outros, ou para constatar pessoas que têm um coração de pedra. Mas as pessoas olhavam para os fariseus e ninguém consegue julgar o coração de ninguém. Eu não sei se por dentro você é ruim ou você é bom. Eu te enxergo por fora. Eu estou vendo as coisas que você fala, eu estou vendo as coisas que você faz, eu estou vendo o jeito como você se comporta. Se por dentro você é bom, se por dentro você também é de Deus, aí eu não tenho como saber. O homem vê a aparência, Deus vê o coração, mas você é Deus? Nem eu. A gente vê a aparência. E os fariseus eram, sim, excelentes, bons exemplos para muitas coisas. Para muitas coisas. Padre, mas eles queriam apedrejar a mulher adúltera, onde já se viu. Verdade, Jesus corrigiu isso, mas você nunca ia achar um fariseu na cama da adúltera. O fariseu não fazia isso. Então eles tinham muitas qualidades. Muitas qualidades. Eles eram homens profundamente religiosos, tementes a Deus, respeitadores da fé, do templo, das coisas sagradas. Eles cometeram seus desvios? Sim. Eles ficaram talvez vaidosos disso? Sim. Ao invés de aprender a ter misericórdia do pobre e do pecador, pegaram raiva deles? Sim. Mas quando Jesus diz: vocês precisam ser melhor que fariseu e mestre da lei, o que Jesus acabou de fazer? Jesus acabou de pegar o aluno mais inteligente da sala e falar assim: Juninho, ou você tira nota maior que o fariseuzinho aqui, ou o teu boletim fica melhor que o dele, ou você não vai ganhar a bola, bicicleta, celular, PlayStation, ou você esquece, nem vem falar comigo. O que Jesus fez aqui foi apertar os discípulos de um jeito que eu não sei como que os discípulos não foram embora. Pergunta para quem está só: você está entendendo o que o Pá está falando? Deu para mudar a chavinha dentro da sua cabeça? Ou você ainda acha que fariseu é tudo maluco, psicopata? Não é não. Quando Jesus falou: ou vocês tiram nota maior que os fariseus, Jesus acabou de complicar a vida dos discípulos, mas de mostrar aos discípulos, para você e para mim, o que é então, afinal de contas, andar com Jesus. Não é? Talvez os discípulos estavam esperando assim: olha, se a vossa justiça, se o vosso jeito de ser de Deus não for melhor que o dos cobradores de impostos, não for melhor que o das prostitutas, Pedro, Tiago, André, se vocês não forem mais decentes que o Zaqueu, mas aí é fácil. Jesus pegou os melhores alunos da sala e falou: ou tira mais nota que eles ou não vai entrar no céu. Mas aí onde é que nós temos que ser melhor que os fariseus? Como é que a gente faz para ser melhor que os fariseus? Aí vem Jesus explicar então para nós o que ele está querendo dizer, uma vez que as pessoas olhavam para os fariseus e viam que eles eram muito bons cumpridores das leis rituais e do templo e também dos 10 mandamentos da lei de Deus. E aí então Jesus vai dizer: vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. E você nunca ia ter notícia de um fariseu cometendo assassinato ou agressão física a alguém porque tomou uma cerveja a mais e falaram que o Flamengo ficou em vice de novo. Aí ele pegou e tacou uma lajota na cabeça do amigo na porta do boteco. Fariseu não entrava nessas maluquices, meu amigo. Não matarás. E aí na hora eles pensaram: bom, mas fariseu e mestre da lei não mata. Se eu também não mato, eu estou no máximo empatando. Como é que eu posso ser melhor que um fariseu nisso? Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. E aí Jesus então vai dizer, versículo 22. Eu, porém, vos digo. Uai, mãe, eu, porém, vos digo o quê? Eu já entendi, não pode matar, eu não mato, nem quero. Eu, porém, vos digo o quê? Aí Jesus vai colocar a coisa acima dos fariseus.
Todo aquele que se encoleriza com o seu irmão, o pecado da cólera, da ira. Cólera é a ira, é o ódio, é a raiva dentro de nós que provoca a morte. É odiar mortalmente. Todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. E aí Jesus vai usar duas expressões agora, que são difíceis de traduzir, que não tem uma tradução específica, mas que tem um sentido que dá para entender na Bíblia. E quem disser ao seu irmão, porque está encolerizado, porque está irado, quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Patife e tolo são duas palavras intraduzíveis. A Bíblia tenta, e aí cada Bíblia às vezes até coloca de um jeito, porque não tem tradução essa palavra. No hebraico é tipo um raka, que é um jeito de fazer um som na boca e na garganta, como que do escarro. O que é um raka? Faz um raka junto comigo. Vou contar até 3, todo mundo vai fazer um raka. 1, 2, 3 e... raka. É um escarro. É um... Eu te odeio tanto. Se eu pudesse, eu te matava. E eu te odeio tanto que quando eu penso em você, ou quando eu preciso fazer menção à sua pessoa, eu... Aí, trazendo para o português, trazendo para a nossa cultura, pode ser patife, pode ser tolo, pode ser animal, pode ser, sei lá, um palavrão muito feio, pode ser uma palavra assim que expresse o escarro. Aí cada um sabe qual palavra gosta de usar nessa hora. Tolo, patife, enfim, qualquer palavra que expresse um ódio, um desprezo, que signifique que eu só não te mato porque eu não posso. Eu só não te mato porque a cadeia é muito ruim. Ou eu só não te mato porque cadeia e depois inferno, eu queria ir para o céu, mas quando eu penso em você, eu escarro. É como que um catarro que eu preciso pôr para fora. É isso que Jesus está dizendo. Então Jesus está dizendo aqui, os fariseus não matam, mas eles escarram. Eles são tão bons que determinadas pessoas para eles, quando eles pensam nelas, quando eles olham para elas, eles sentem vontade de escarrar. Eles sentem um embrulho no estômago. E aí Jesus está dizendo, se vocês têm um embrulho no estômago quando precisam falar sobre alguém, conviver no mesmo ambiente que alguém, se alguma pessoa na tua boca virou como que um escarro, você não vai entrar no reino dos céus. E aí Jesus vai aprofundar um pouco mais isso ainda. Como viver a justiça de um modo superior aos dos fariseus? Primeira coisa, limpando o catarro do peito aí. Nós não podemos ter ninguém na nossa vida cujo nome seja proibido, cujo nome seja como que um escarro. Nós não podemos ter ninguém na nossa vida que, se a gente pudesse, a gente matava. Se a gente tem, a gente não entra no céu. Segunda coisa que Jesus vai dizer ainda, como viver a lei de Deus de um modo superior, acima da média, não é? Maior que a lei dos fariseus. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Jesus já explicou, já apertou de um lado, vai apertar do outro. Versículo 23, portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, quando eles iam ao templo, nós, né? E você vai levar uma oferta a Deus, uma oferta de louvor, uma oferta de gratidão, ou vai levar a Deus uma oferta para expressar arrependimento, que é o que estamos fazendo nessa quaresma. Nós estamos rezando, nós estamos jejuando, essas são as nossas ofertas a Deus, não é? Nós estamos fazendo caridade. O que é isso? Isso é trazer ao altar de Deus ofertas. E por que estamos fazendo isso?
para Deus curar alguém, para Deus libertar a gente de um pecado, para Deus converter um filho, para Deus melhorar o nosso casamento, para Deus ajudar a gente a pagar as nossas contas. Eu tenho certeza que você está fazendo a sua quaresma, assim como eu estou, por algumas motivações, por algumas necessidades. E está certo, foi Jesus quem ensinou. Não foi o evangelho de ontem? Pedi, batei, procurai, acharei, faço bem. Vai lá, investe em cima. Qual é o teu sonho? Qual é a tua dor? Qual é a tua necessidade? Se vira, filho. Reza, jejua e oferta por essa causa. Pega esse assunto e vai para cima dele. Então isso é a quaresma para nós, né? E não só a quaresma, mas sobretudo a quaresma. Trazer diante de Deus ofertas. Hoje é sexta-feira. E muitas pessoas fazem devoções, sacrifícios, para nada. Meu irmão, hoje é uma sexta-feira, hoje é dia de jejum de não comer carne. Coloque uma intenção para isso. Aí à noite, quando você for jantar, você vai fazer o sinal da cruz. E vai dizer, Senhor, eu te entrego o jejum de hoje, a abstinência de hoje. Hoje eu fiz isso, eu sei que o Senhor sabe, mas eu só quero te lembrar. Hoje eu fiz isso. Por aquela casa que um dia vai ser minha. Hoje eu fiz isso, por essa conta no banco que eu vou pagar até o meio do ano em nome de Jesus. Hoje eu fiz isso, com o intuito de crescer e aumentar a minha fé. Eu quero deixar de ser burro, não é possível. O padre desenha tudo na homilia, eu chego no portão, não lembro mais nada. Eu estou fazendo isso, Senhor, pedindo o dom da sabedoria e do entendimento. Querido, não faça sacrifício à toa. Alguns de nós temos medo de pensar assim, que a gente está comprando Deus. Ninguém está comprando Deus. Ninguém está comprando Deus. Deus não está à venda, Deus é graça. E por mais que você faça o que Ele te der, Ele ainda está te dando com graça e de graça. Mas sim, nós podemos merecer algumas coisas. Então, não fica rezando, jejuando e fazendo caridade para os outros à toa, não. Você tem que colocar um motivo pelo qual você está fazendo. Dor no joelho, artrite, artrose, cirurgia que você vai fazer. Uma vez uma pessoa me partilhou isso, e é verdade. Vizinho chato que você quer que muda. Funcionário que você não tem coragem de mandar embora. Reza, jejua, faz caridade. Quem sabe Deus abençoa dele arrumar outro emprego. Você não precisa mandar ele embora, você ainda passa por bonzinho. Então nós precisamos fazer as coisas com meta, com intenção, com objetividade. É igual um jogador de futebol. Ele está diante da bola. Você chuta para que lado a bola? Qualquer lado serve? Não, você tem que chutar no gol. Então trazer ofertas diante de Deus. E ou você aprende a trazer ofertas diante de Deus, ou a tua vida não muda. As pessoas vivem se arrastando, barriga estufa, o pé arrasta, o ombro cai. Padre, o senhor sabe, está fácil para ninguém. Tá, mas qual oferta você está trazendo no altar para isso que não está fácil? Nós precisamos aprender essas coisas. Não está fácil. Certo, e como é que você está lidando com isso de modo espiritual? Para tudo aquilo que não está fácil, existe um jeito humano de lidar, que é necessário lidar. Desabafar, conversar, pedir conselho, não é isso? Dar uma espairecida na cabeça, não ficar falando só daquilo. Para cada coisa que não está fácil, existem atitudes que daí você pode tomar. Tomar o remédio certinho. Não perder o psicólogo hoje só porque está chovendo, você tem que ir toda semana. Tem tantas coisas que a gente tem que fazer. Mas para tudo que não está fácil, também tem o gesto espiritual. Qual é o gesto espiritual para tudo aquilo que não está fácil? É um tripé, sem o qual fica faltando. Rezar sobre, jejuar sobre. Tem que rezar e oferecer jejum a respeito daquilo. E fazer uma oferta, uma caridade, um voto material a respeito daquilo. Senão ficou incompleto, não é? Então Jesus está dizendo, quando você for trazer tua oferta diante do altar, e você tem que trazer, eu tenho que trazer, a gente não pode vir diante de Deus de mão vazia.
Aí Jesus está dizendo, só que quando você for fazer isso, versículo 23, né? Quando você estiver levando a tua oferta para o altar, mas ali você lembrou que o teu irmão tem alguma coisa contra você, e veja a complicação que é isso aqui. Ele não disse, e ali você se lembrar que você tem alguma coisa contra ele. Porque eu acho que a maioria de nós, Deus queira que assim seja, não tem nada contra ninguém. Pelo menos não deveria ter. Não é? Eu quero acreditar que você não tem nada contra ninguém. Mas olha o que Jesus está dizendo. Se você chegar diante do altar e ficar sabendo, você se lembrar, né? Eu não tenho nada contra ele, mas ele tem contra mim. Ele está lá de coração amarrado comigo. Ele está lá azedado comigo. Eu não estou com ele, mas ele está comigo. Jesus disse, deixa a tua oferta ali, deixa para depois isso. E vai primeiro se reconciliar com o teu irmão. Vai lá apertar a mão dele. Vai lá dizer para ele, se eu te fiz alguma coisa, você me fala, eu não sei, só sei que não está certo nós dois. Aí ele vai falar tudo o que ele quer. E veja, não quer dizer que vai dar certo. Jesus não está dizendo para dar certo. Porque tem gente que de verdade não quer se reconciliar, né? Você sabe que tem gente que gosta da briga mesmo. Tem gente que se você oferecer para ele o perdão, a paz, a reconciliação, ele prefere sofrer, ele prefere levar aquilo com ele. Tem gente que é ruim. Tem gente que não tem assunto na vida a não ser as mágoas que carrega. Tem gente que não sabe ser livre. Mas Jesus está dizendo, deixa a tua oferta. E vai primeiro se reconciliar com o teu irmão. Aí você volta e termina de oferecer a tua oferta a Deus. Veja, isso talvez muitos fariseus não faziam, nunca tinham feito. E talvez nem nós. O que a gente faz nessa hora? A gente aumenta o valor da oferta só para não ter que pegar na mão de alguém, verdade ou não é? A gente estende o jejum só para não ter que pegar na mão de alguém. A gente compra mais 2 ou 3 cartelas para não ter que pegar na mão de alguém. E Jesus está dizendo, deixa aí, vai lá, se vai dar certo ou não, Deus é que sabe, e volta. Aí sim, você coloca a tua oferta no altar. E aqui está, queridos, nós estamos ouvindo falar nesses dias sobre a oração. Antes de ontem, Jesus nos ensinou sobre o Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Queridos, muitas das nossas preces estão batendo no telhado e voltando na nossa cabeça. Muitas das nossas preces não estão atravessando o céu. Será que é por falta de fé? Talvez não. Será que é por falta de volume na voz? Talvez não. Será que é porque a fórmula da oração está errada? Talvez não. Será que é porque você escolheu a novena errada para o santo errado? Talvez não. Até porque não tem novena errada, nem oração errada, nem para santo errado, né? Você está entendendo o que o Padre está dizendo? Talvez as nossas orações estão batendo no teto, voltando na nossa cabeça, porque falta apertar a mão de alguém. Talvez essa quaresma na sua vida, na minha vida, hoje é um dia de exame de consciência. Tem alguém hoje sem paz? Tem alguém hoje sem Deus? Tem alguém hoje num mau momento por causa de mim? E veja, não se trata de eu ter culpa. Não é disso que Jesus está falando. Mas eu não tive culpa. Mas eu não falei. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, se você sabe, se a tua consciência sabe, tem alguém hoje com algo contra mim. E talvez eu não tenha culpa. Eu não fiz nada. Talvez alguém levou um assunto mal colocado, mal resolvido, enfim. E Jesus está dizendo, e aí você tem ofertas também, para alguém ser curado, para alguém ser liberto. Você tem ofertas também
para a tua vida melhorar no ponto A, no ponto B. Você tem ofertas, você está fazendo coisas diante do altar de Deus, esperando com isso prosperar ou melhorar situação A, B ou C, material, espiritual, emocional, financeira ou de saúde, da sua vida ou da sua casa. Jesus está dizendo, é possível que essa oração chegue no teto e volte, pum, na tua cabeça. Por que será, Jesus? Já sei. Sexta-feira passada, padre, quando eu vi, eu já tinha comido um quibe. Quibe é carne, né? Vai ver que foi isso. E aí, nessas horas, e diante daquilo que na nossa vida vai meio que empacando, né? A gente sai cavucando, não sai? A gente quer saber o que está de errado com a gente, o que está acontecendo. Eu pedalo, não saio do lugar, o que está acontecendo comigo? E a gente começa a investigar. Mas pode ser, meus irmãos, que não seja falta de oração, pode ser que o jejum esteja certo, pode ser que a oferta material esteja generosa e pontual. O que será então que nos acontece, não é? E Jesus disse, é que às vezes você está lembrando de gente que tem algo contra você. Só que nessas horas a gente faz 1000 raciocínios. Então, primeiro, não é culpa minha. Segundo, não fui eu que fiz, não fui eu que falei, né? Terceiro, azar o dele. Quarto, é uma pessoa difícil. Quinto, não é a primeira vez que faz assim, procede assim. E a gente não consegue ter misericórdia de ninguém. Essa que é a verdade. Saber que existe agora alguém, alguma, né, que seja miserável mesmo, miserável, está lá amarrado em mim. Eu estou seguindo a minha vida, eu estou fazendo as minhas coisas. Eu não tenho tempo nem de pensar besteira. Mas está lá amarrado em mim, num ódio a mim. E a gente que espera tanto de Deus e do céu, a gente nega o outro. Um aperto de mão e uma conversa de 3 ou 5 minutos, onde a gente vai ouvir um monte de besteira e infantilidade, né? Que geralmente essas pessoas elas tendem a ser meio infantis, egolátricas, né? Você está vendo ali um ego ferido. A gente às vezes se nega esse, não, tá certo, não, realmente, desculpa, na hora do nervoso, eu também nada, não te falei nada, eu sei que é louco. Mas aí você vai lá e fala, não, eu também. E veja, Jesus não está falando para você ficar amigo, colega, convidar para ser madrinha do seu filho. Jesus não está dizendo, domingo vai lá em casa, Deus o livre, vai que ele vai, né? Não é nada disso que Jesus está falando. Jesus está falando, vai lá, se reconcilia, tira essa separação, né? Depois volta e reza. Depois volta e reza. Então hoje, queridos, vamos fazer esse exame de consciência. Será que não é isso que está nos faltando? Junto com os jejuns e as orações do ano todo, né? Da vida toda, mas sobretudo desse tempo de quaresma, o que está nos faltando? Por que a nossa oração não sobe? Por que a nossa oração não entra dentro do céu? Por que parece que ela está no telhado da casa da gente, fazendo goteira na nossa cabeça? E aí, queridos, junto com tudo isso, óbvio e por óbvio, talvez muitos de nós ainda necessitamos daquela conversão primeira. Essa aqui é a conversão profunda, né? Essa aqui é uma segunda conversão. Isso aqui é uma maturidade da fé. Mas Deus me livre, talvez muitos de nós, talvez quem nos acompanha em casa, ainda precisa daquela conversão primeira, grosseira. E aí então, quando a gente fala de justiça, por óbvio, a gente está falando da justiça dos 10 mandamentos mesmo. Que aí nós ouvimos a primeira leitura do profeta Ezequiel, quando Deus faz uma promessa, Ezequiel 18, 21. Se o ímpio, o pecador, o vida louca, se o ímpio se arrepender dos seus pecados e agora guardar as minhas leis, aprender a praticar o direito à justiça, com certeza viverá e não morrerá. Olha que lindo isso, minha gente, a lei de Deus. Mesmo quando praticada só de um modo raso, ela já traz benefícios para a vida da gente. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a confusão, é o inferno, é a desgraceira, é o barraco. O salário do pecado é essa vida atribulada, essa vida indigna, essa vida atrasada, essa vida sem nada. O pecado rouba de nós. Rouba não, né? A gente que entrega de besta que é. Mas vamos lá, o pecado rouba de nós tempo, saúde e dinheiro.
Todo mundo que teima em não obedecer a Deus começa a sentir que está perdendo tempo, saúde e dinheiro. Todo mundo que anda com Deus vive melhor o tempo, tem mais saúde e mais dinheiro. Todo mundo. Quer perder tempo, saúde e dinheiro? Fica olhando para Deus, desobedecendo a Deus e dizendo assim, é que Deus perdoa. Deus perdoa, o diabo não. Deus perdoa, a vida não. Deus perdoa, o outro não. Gente, essa história de Deus perdoa está afundando todo mundo. Aí Deus vai me perdoar, né, padre? Mas Ele já perdoou. Não é que Ele vai, Ele já perdoou. Só que a vida não perdoa. Satanás não perdoa. E quem passa pela sua vida, não sei se vai perdoar. E olha Deus prometendo, se o ímpio se arrepender dos seus pecados e agora começar a andar na linha direito e justiça, filho, você vai viver, você não vai morrer. A vida começa a entrar nos trilhos de novo. Isso é óbvio que é assim, né? 22, nenhum dos pecados que cometeu eu vou ficar lembrando contra ele. Isso aqui é a maravilha do pecado, a maravilha do sacramento da confissão. Tudo que é confessado diante de Deus não é mais lembrado. Já foi essa tua história aí. E vai viver por causa da justiça que praticou. E aí Deus pergunta, no versículo 23, será que eu tenho prazer na morte das pessoas? Será que eu tenho prazer em ver as pessoas perdendo tempo, saúde, dinheiro, moral, nome e paz? Você acha que eu tenho prazer em ver você sofrendo, sendo espizinhado pela vida, rapaz? Claro que não. Não, eu não desejo isso. Será que eu não desejo antes que as pessoas mudem de conduta? E vivam melhores? É claro que é isso que eu quero, diz Deus. Só que aí vale para o versículo 24 também, minha gente. Ninguém vive de passado. Quem vive de passado é museu. Versículo 24. Ixi, até meu subir está ruim esse dia, né? Que tragédia. Essa gripe, gente, isso não é de Deus, não. Isso é provação do demônio. Vamos ver. Ah, foi. Versículo 24. Mas se o justo, ergue a mão para eu ver quem é justo, para eu não me sentir sozinho, nem exclusivo, nem único. Todo mundo aqui é justo, pode erguer a mão, você não é muito não, mas vai, toma posse. Ergue a mão, quem é justo? Ninguém vive de passado não, filho. Quem vive de passado é museu, olha lá, versículo 24. Mas se o justo se desviar da sua justiça e começar a praticar o mal, quantos justos se desviando da justiça, né, gente? Cada dia é uma bomba diferente, não é? Tá sabendo? Quem? Fulano. Fulano da fulana? É, o fulano da fulana. Mentira. Ah, não fala isso, rapaz. Meu Deus do céu. Meus irmãos, quem está de pé, cuidado para não cair. Gente, todo o pecado que a gente vê, assim, ó, do pecadinho ao pecadão que a gente vê, é possível a gente fazer. Tudo que a gente vê e fala assim, ó, Deus me livre, que vergonha. Como é que tem coragem? Você tem também, eu tenho também. Nós estamos em dias maus. De verdade. Tudo que o ser humano vê ou viu, ele é capaz de atualizar. Por isso, meus irmãos, a gente não pode ficar brincando de ver, de ouvir e de comentar pecado. Sabia disso? Tudo que a gente já viu na nossa história de vida e tudo aquilo que a gente vê ou conversa sobre é capaz da gente fazer. Sabia disso? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, assiste e fica comentando. Às vezes à mesa da nossa casa. Às vezes a gente fica comentando umas coisas tão nojentas, tão abjetas e tão satânicas e tão repulsivas. Mas saiba disso, tudo que já entrou no seu olho se tornou possível para você. E nós temos vivido dias maus, dentro e fora da igreja. Se o justo se desviar da sua justiça, e não tem sido um, não tem sido dois justos que estão se desviando da justiça. Por quê? Porque tudo aquilo que você já viu e presenciou tornou-se possível para você.
Que bom que você não se sente atraído ou tentado àquilo. Louvado seja Deus. Mas saiba, é possível. E olha o que ele está dizendo aqui. Se o justo se desviar da justiça e começar a praticar o mal, imitando as práticas detestáveis dos ímpios, poderá fazer isso e continuar vivendo? Da justiça que ele praticou, não será nada lembrado. Por causa da infidelidade do pecado que cometeu, por causa disso ele morrerá. Quem vive de passado é museu. Irmãos e irmãs, na fé cristã, o mais importante não é como você começou, é como você vai terminar. Judas começou bem, terminou mal. O bom ladrão começou mal, terminou bem. Quem é que foi para o céu, Judas ou o bandido da cruz? O bandido da cruz. Quem que começou melhor? O Judas. Portanto, meus amados, nós precisamos terminar o que a gente começou. Quando é que começou o seu andar com Jesus? Alguns de nós, vários de nós, desde que a gente nasceu. Que honra, que privilégio, que paz e que graça. Vários de nós começamos o nosso andar com Jesus quando? Quando é que você aceitou Jesus na sua vida de verdade? Talvez tem 2 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, 2 meses. A questão é, como é que nós vamos terminar esse negócio? É preciso terminar. Porque se o justo abandonar a sua justiça, vai sobrar nada da tua justiça. Ah, Jesus, o Judas falando. Mas eu andei 3 anos com o Senhor. Tá, mas você podia ter andado 30. Onde é que você está hoje? É o hoje. E como tem justo se desviando da justiça. Ó, tem uns cabeça branca aí, que Deus o livre, guarde. E vós andais dizendo, versículo 25, ainda quer reclamar com Deus, né? Ah, a conduta de Deus não está correta comigo, não. Deus diz, escuta, casa de Israel, eu não sou correto com vocês? Tem certeza que você quer falar isso mesmo? Ó, que eu estou escutando, hein? Eu não ando certo com vocês? Ou antes, vossa conduta que não é correta comigo? Versículo 26. Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, filho, é o mal que ele praticou que faz ele morrer. Então, de novo, gente, se a gente planta, a gente colhe. Deus perdoa? Perdoa, mas agora está plantado. O que estamos plantando, meus irmãos? Com aquilo que falamos? O que estamos plantando com os lugares onde vamos? O que estamos plantando com os pecados com os quais a gente negocia, fica amigo porque Deus perdoa? O que estamos plantando? Nós vamos colher dessas coisas, diz o Senhor. Versículo 27. Mas quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou, observa o direito à justiça, ele está conservando a própria vida. Arrependam-se de todos os pecados, com certeza vocês viverão. Mas olha que lindo, o direito e a justiça conservam a nossa vida. Irmãos e irmãs, que Deus nos dê a graça a todos de termos um bom plano de saúde. Amém? Que Deus dê a graça a todos nós de termos um pezinho de meia, amém? Que Deus dê a todos nós a graça de poder pagar o seguro do carro, da casa, amém? Mas o que é que conserva a vida? A lei de Deus. Que Deus nos dê a graça, caso se um dia a gente precisar, da gente ter dinheiro para comprar os remédios caros, amém? Que Deus nos dê a graça, se a gente precisar, de ir num psicólogo, num psiquiatra, tomar um remedinho. Deus nos dê a graça de poder ir, amém? O que conserva a vida? A lei de Deus. Nós vamos entender isso. Obedecer a Deus conserva, ou seja, protege de estragar. Andar com Deus, fazer o que Ele manda, conserva a vida em nós. E se hoje Ele nos manda apertar a mão de alguém, isso é mais benéfico que qualquer tarja preta.
E se hoje Ele nos manda apertar a mão de alguém, isso é mais benéfico que qualquer advogado humano. A lei de Deus conserva a vida, protege a vida em nós, né? Não deixa estragar, e restitui a vida em nós. Por isso, queridos, busquemos a fé, porque tudo isso passa pela fé. Às vezes você olha para um ou para outro e fala assim: mas meu Deus, você não cansa de sofrer? Gente, tem gente que está exausto de sofrer, só que não tem fé. Você não cansa de sofrer, meu filho? Claro que ele cansa, todo mundo cansa. Você não cansa desse inferno que você vive? É claro que cansa, todo mundo cansa, mas não tem fé. Tudo isso aqui que a gente ouviu, queridos, passa por um dom maravilhoso: fé. Fé. Sofrimento não muda a vida de ninguém. Talvez você hoje seja uma pessoa cansada de sofrer, e você fala: eu não aguento mais sofrer, eu queria dormir direito, eu queria parar de sentir dor aqui, acolá e aqui também, eu queria andar de cabeça erguida, eu queria ser grato, eu queria ter o que as pessoas têm, padre, eu não aguento mais. A pergunta é: você tem fé para ir apertar a mão de quem você tem que apertar hoje? Às vezes a gente diz que não aguenta mais não dormir, queimação no estômago, artrite, artrose, enxaqueca, não é? Eu não aguento mais esse inferno. Claro que não aguenta, ninguém aguenta. Mas aí vem a fé. Você tem fé que se você apertar a mão de alguém hoje, a tua oração termina de subir? A gente tem fé que se a gente apertar a mão de alguém hoje, nós na nossa vida vão se desatar? Nosso problema é a fé, não é o sofrimento. Então hoje peçamos o dom da fé. Fala para quem está do seu lado: mas para pedir fé tem que estar acordado. Acorda. Isso, agora vamos ficar em pé e pedir fé. Isso. Ergue seus braços bem alto. Senhor nosso Deus, nós queremos hoje pedir a graça e o dom da fé. A fé, Senhor, que nos faz desejar a verdade da lei, da Tua lei. A fé, Senhor, que nos faz desejar a verdade da Tua lei, que preserva a vida em nós. Da Tua lei, Senhor, que salva a nossa vida. Senhor, nós queremos orar e pedir: dai-nos fé para nos desviarmos e nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Dai-nos fé hoje, Senhor, para que essa nossa mão que está levantada possa hoje ainda apertar a mão que precisa ser apertada. Senhor, que hoje nós possamos, pela fé, santificar e abençoar as nossas amizades, os nossos relacionamentos, as pessoas que passaram pela nossa vida. Que hoje, Senhor, a nossa vida seja uma vida de reconciliação, de paz. Que hoje, Senhor, a nossa vida seja uma vida de humildade, de bênção. Que hoje, Senhor, nos nossos caminhos sejam tirados as pedras, os tropeços, as amarguras, os ressentimentos. Dai-nos a graça, Senhor, pela fé, de aprendermos a rezar, jejuar, ofertar, mas também a graça, Senhor, de nos reconciliarmos, de deixarmos claro que não temos nada contra ninguém, de tirarmos do outro, Senhor, talvez o medo que aquela pessoa possa ter de mim, e ela nem precisava ter esse medo, a relutância ou a reticência que aquela pessoa tem de mim e ela nem precisava ter, Senhor. Dai-nos fé, Senhor, para sermos humildes. Dai-nos fé, Senhor, para sabermos conduzir a nossa vida. Dai-nos fé, Senhor, para fazermos hoje o que precisa ser feito pela fé, muito mais do que pelo gosto, muito mais, Senhor, do que pelo desejo, pelo afeto, viver pela fé. Acolhei, Jesus, nossa oração, nossa prece, nossa esperança. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.